Você acompanha Jornal da Rede Alesp. 11h33. Este é o Jornal da Rede Alesp no combate ao novo coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevistas sobre o assunto que domina as atenções do mundo. Nós vamos falar agora, vamos de entrevista? Vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a cientista política Malu Molina. Ela nos fala sobre o projeto Tucuruvi contra o coronavírus. Antes da Malu, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente conversou no bloco anterior, né, Pri? Como eu falei, como a gente estava falando no começo do jornal, que a cada plantão, a cada semana, a gente vem percebendo a evolução da perspectiva da doença, da Covid, do comportamento das pessoas, a gente vem aprendendo. E essa questão da vacina é um alívio, né? É um grande alívio para a gente chegar a esse ponto. É verdade. O bom, né, é que, como até você tinha passado os protocolos, né, demora tanto para que uma vacina seja aprovada e é uma questão até de segurança. Não é só uma questão comercial ou de divulgação, enfim, mas é uma questão de segurança. É necessário, então, que antes de fazer qualquer vacina e que ela seja disponibilizada para toda a população, é preciso saber se tem contraindicações, se tem efeitos colaterais, antes de disponibilizar para todo mundo, né? Por isso que o processo é tão lento. Eu entrevistei um biólogo da USP, ele falou assim, olha, por exemplo, a vacina do Ebola demorou 16 anos. E foi um surto fortíssimo, né? Então, quer dizer, não é... O que a gente está vendo aqui, a Julie falou no outro bloco, que é histórico, de fato é histórico, porque nunca houve, assim, essa evolução da medicina nunca foi tão rápida para atender uma demanda que surgiu aí no meio do caminho. Então, assim, nunca teve uma vacina com tão pouco tempo, assim. Então, vamos aplaudir e a gente vai esperar que a gente, de fato, entre para a história, né? É verdade. Bom, vamos lá, então, falar um pouquinho, vamos para um giro de notícias. O presidente do Tribunal de Justiça, Geraldo Francisco Pinheiro, decidiu prorrogar o trabalho remoto de todos os servidores até o dia 30 de junho. A decisão foi publicada na edição de quarta-feira do Diário Oficial. Todos os trabalhadores do sistema judiciário estão com um trabalho presencial suspenso desde o dia 24 de março, quando começou a quarentena no estado de São Paulo, devido à pandemia do novo coronavírus. O presidente justificou que essa decisão foi necessária para planejar o retorno dos servidores com segurança, além da preparação para a volta da rotina normal no tribunal. Jornal da Rede Alesp. Essa questão do home office, até para o serviço público, é algo que tem sido discutido já há algum tempo. No ano passado, eu gravei uma matéria falando sobre isso e, inclusive, acompanhei um funcionário da Dersa das rodovias, né? E que ele já fazia esse trabalho home office. Então, toda a parte de escritório, de relatórios, ele já fazia em casa, ele só saía de casa para ir direto para a rodovia. Ele não precisava ir ao escritório e depois para o local de inspeção. Se eu não me engano, alguns servidores da Secretaria de Finanças, foi uma das secretarias, mas eu acho que foi Finanças, também já estavam no sistema home office. O governo do estado já estava implantando porque viu que
de fato, o aumento da produtividade é considerável, uma vez que você está ali num ambiente super tranquilo, você não tem o trânsito, você não tem o transporte público, você está ali, você está vendo os seus filhos crescer. Então, tudo isso faz diferença para a produtividade. Claro que você tem que entregar tudo da forma que a sua chefia determina, mas eu acho que é um sistema muito bacana. E o bacana que ele falou pra gente também é que ele tinha que sair de casa, pegar todo o trânsito para chegar no escritório que ficava ali no Itaim Bibi, aquela região. De lá, pegava o carro da empresa e ia para uma rodovia, né? Então, Nossa, por exemplo, dali teria que ir para Anhanguera, que é longe, depois voltar para a empresa e depois ir para casa, né? Então, a empresa disponibilizou o carro, deixou com ele o carro da empresa e ele ia diretamente para onde ele precisava, tudo feito por celular, internet, relatórios virtuais, e funcionava muito bem. Talvez esse seja um caminho bem eficiente, então, para esse serviço. Vamos de entrevista agora? Vamos sim. Acho que a gente restabeleceu, então, o contato com Malu Molina, cientista política, que vai nos falar sobre o projeto Tucuruvi contra o coronavírus. Bom dia, Malu. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, gente. É um prazer estar falando com vocês. Como é que surgiu a ideia do projeto para atender a Zona Norte? Então, né, eu sou aqui da Vila Mazei, que fica próximo ao Tucuruvi, região extremo norte aqui de São Paulo. E a iniciativa surgiu desde o início da pandemia. A gente começou a ver várias famílias aqui da região, como em outras, perdendo renda, com muita dificuldade de adquirir itens básicos, né? E aí a gente, como aqui na região da Vila Mazei, da Tucuruvi, não tem associações de bairros comunitárias muito fortes, a maior entidade que tem aqui é a Escola de Samba, que é a Escola de Samba Acadêmico do Tucuruvi, que agora está no grupo especial. E aí eu já tinha o contato das pessoas da escola e eu falei, poxa, vamos tentar fazer alguma ação de mobilização? E aí ele falou, olha, a gente já tem recebido algumas doações espontâneas e tem levado para famílias cadastradas que a gente tem aqui da região. E eu falei, vamos então tentar pensar em algo para potencializar e aumentar essa ação, né? E aí a gente criou a campanha Tucuruvi contra o coronavírus, que hoje já arrecadou mais de 2 toneladas de alimentos e itens de higiene. E o projeto começou atendendo 30 famílias e hoje já são mais de 120 famílias da região que são atendidas. Como funciona a distribuição, então, desse material? É preciso fazer um cadastro para receber a doação? Então, a escola de samba, né, ela já tinha famílias cadastradas, porque eles têm diversos projetos sociais, né, de escolinha, que eles já fazem as ações sociais durante o ano. Então, eles já tinham o cadastro, na verdade, é o contato dessas pessoas, né? E elas solicitaram essa ajuda. Agora, com essa ação, isso foi potencializado, isso foi aumentado, porque a gente começou a divulgar, a gente pediu para todo mundo que é da escola de samba, influencers locais, todo mundo também, comunidade toda compartilhando, e a gente conseguiu pedir um número muito maior de pessoas pedindo essa ajuda. E, na verdade, esse cadastro é muito mais um telefone, um contato, onde a pessoa mora. E aí, toda quarta-feira, das 8 da manhã às 14 da tarde, a escola faz uma operação para receber as doações. Então, como o pessoal está reduzido também por conta do isolamento social, tem só um dia na semana para receber as doações. Mas tem dado super certo, o pessoal se organiza, leva, e também tem uma super operação de higiene, de segurança também, com todo mundo distante, com máscara, tudo desinfetado. E depois a própria escola, na própria quarta-feira mesmo, à tarde, depois de 2 horas, começa a fazer distribuição nas regiões de cestas básicas, itens de higiene, de roupa, livros e tudo mais que conseguiu ser arrecadado. Quantas pessoas vocês pretendem ajudar aí com essa arrecadação? Olha, hoje são 130 famílias já, né? Então, se você for fazer uma média assim, de 3 pessoas por família, dariam mais ou menos quase 400 pessoas só
aqui na macro-região do Tucuruvi e regiões adjacentes, né? E esse trabalho, ele deve continuar no pós-pandemia? O que vocês pretendem? Olha, ele é um trabalho muito focado numa ajuda essencial, né? Então, ou seja, as pessoas que perderam a renda ou perderam o emprego, não tem como adquirir as coisas básicas, né? Adquirir de alimentação, de higiene. Então, a gente espera que as pessoas consigam se recuperar pós-pandemia, né? Mas, obviamente, eu acho que essa ação vai acender uma luz vermelha, assim, de chamar atenção para que a escola comece a realizar mais ações sociais, mais do que ela já fazia antes, né? Pelo potencial que ela tem de atingir as pessoas da região, tendo em vista que aqui não tem, né, um centro cultural, um CEL, uma associação de bairro comunitária que seja forte. O mais forte mesmo que tem aqui na nossa região é a Escola Acadêmica de Tucuruvi. Então, ela tem um potencial muito grande de continuar realizando mais ações sociais depois da pandemia. Mas a gente espera que sejam outras ações que não só essas desse atendimento básico, que as famílias consigam se reerguer. Malu, como que as pessoas podem fazer para contribuir com o projeto, enviar doações para vocês? Perfeito. Então, como eu comentei, as doações elas são feitas na Escola de Samba, que fica na Avenida Mazei, próximo ao metrô do Tucuruvi, toda quarta-feira, das 8 da manhã às 14 da tarde. Um outro jeito de divulgar e ajudar, né, é você compartilhando a campanha #Tucuruvi contra o coronavírus, seguindo as nossas páginas também e podendo chamar pessoas para ajudar. Ok, Malu Molina, muito obrigada então pela sua participação hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Parabéns pelo trabalho. É isso, eu que agradeço. Tamo junto. Obrigada. Vamos lá com mais informações. A gente tem aqui no Jornal da Rede Alesp informações de todas as vertentes, né? São médicos, secretários, tanto de meio ambiente quanto saúde. A gente fala de vários assuntos que têm uma relação direta ou indireta com o novo coronavírus. E que bacana a gente poder falar também das ações sociais, né? Ações de voluntariado para ajudar as pessoas nesse momento de vulnerabilidade e que essa vulnerabilidade fica cada vez mais grave e difícil nesse momento de isolamento social e de que a economia está paralisada em alguns setores. Esse é o momento de ajudar uns aos outros, né, Pri? Porque assim, é o que eu falei, segunda-feira, você estava comentando sobre o seu link ontem, eu entrei na segunda-feira falando sobre a doação de alimentos, justamente sobre isso. Porque a Prefeitura de São Paulo disponibilizou caixas de coleta nos terminais de ônibus. E aí isso é muito importante para que as pessoas... Porque, como a gente já citou aqui anteriormente, muita gente deixou de doar porque estava com medo de ser contaminado. A Prefeitura cadastrou instituições e vai direcionar toda essa doação que chegar nos terminais para essas instituições para que seja feita a distribuição de uma maneira segura e gratuita para as pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha essas ONGs que a gente confia para ajudar, entendeu? Para a gente poder fazer um pouquinho. Então, eu gostaria, inclusive, de ressaltar que se você, por exemplo, tem um casaco que não quer mais usar, também faça a doação. Casaco em bom estado, né, gente? Dá uma lavadinha, entrega para doação, porque não custa nada. E é uma coisa que, de repente, vai ficar encostado no seu armário e vai fazer muita diferença para quem está precisando. Quem está precisando de alimento está precisando de agasalho também. E a campanha do agasalho aqui no estado de São Paulo já começou. E a gente vê aquelas caixas imensas, né? Em farmácias, mercados, no transporte público, realmente para receber essas doações que nesse momento são tão importantes. 11h47. Nós vamos de entrevista? Vamos de entrevista.
O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico oncologista João Glasberg. Ele nos fala sobre pacientes com câncer que se curaram da Covid-19. Bom dia, doutor. Ainda não, o doutor João ainda não está na linha. Bom, Então, enquanto isso, vamos então para um giro de informações aqui. A Rede Estadual de Ensino iniciou mais uma fase de planejamento do ensino à distância durante esta semana. As equipes escolares poderão participar de formações e discussões e alinhar estratégias ainda considerando a situação de isolamento social com as aulas virtuais. O planejamento acontece pelo canal destinado à formação de professores no aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, CMSP. Na abertura, o secretário da Educação, Rocieli Soares, destacou a importância de ouvir as experiências vividas pelos educadores durante a pandemia. E, segundo o secretário, esses 30 dias de atividades pelo Centro de Mídias trouxe importante aprendizado. Um ponto levantado pelos docentes e que deve ser destacado pela Secretaria da Educação é a redução de alguns processos, como o preenchimento de planilhas de programas específicos. O secretário explicou que, neste momento, não faz sentido seguir um planejamento feito no início do ano para uma situação, porque, com a pandemia, a situação é absolutamente distinta. Durante essa semana, os estudantes poderão acompanhar reprises das aulas pelos aplicativos do CMSP e nas TVs Educação e Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. As aulas virtuais inéditas serão retomadas no dia 8 de junho. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o advogado Alessandro Ghilardi. Ele nos fala sobre o setor econômico e as ações do governo neste período de pandemia do coronavírus. Bom dia, doutor Alessandro. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. O governo pensou nos impactos econômicos. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente dessa sua opinião. Bom, vamos lá. O governo, é claro, nas 3 esferas, estão pensando sempre na saúde do cidadão. Mas, paralelamente a isso, eles deixaram de pensar e criar uma estratégia para a economia. Hoje, a nossa economia ela vai sofrer um impacto enorme por conta do confinamento. E o governo não tomou nenhuma medida para ajudar os empresários a manter as atividades e a manter, acima de tudo, os postos de trabalho dos funcionários. Doutor, o que poderia ser feito para mitigar os impactos do isolamento? Olha, o que eu vejo que o governo poderia fazer é dar um conforto, tanto para o empregado, para o trabalhador, quanto para o empresário. Uma medida que seria muito louvável seria, garantir que os acordos, que os famosos refis, ou programas especiais de parcelamento, que muitos empresários aderiram o ano passado, ano retrasado, tivessem as prestações postergadas após pandemia, para dar um alento para eles, porque não adianta eles estarem com as atividades suspensas e, mesmo assim, têm a obrigação de arcar com o compromisso de pagar mensalmente os valores para o Estado, ou para o município, ou para a União, sem ter os recursos entrando em caixa. Essa seria uma forma. Outra forma, poderia se estudar no âmbito municipal, estadual e também federal, uma renúncia fiscal parcial, dando uma isenção. Por exemplo, no município, o IPTU, enquanto perdurar a pandemia, todos os proprietários de imóveis vão ter os IPTUs suspensos de cobrança, o que poderia refletir também a favor dos locatários desses imóveis, não só os proprietários, mas os locatários. Isso são algumas medidas que o governo podia estudar e implementar eficazmente. Doutor Alessandro, mas isso não traria impacto, por exemplo, na arrecadação e consequência, por exemplo, no valor que o governo tem disponível para pagar as despesas básicas? Vamos supor o seguinte, o governo, hoje, no município de São Paulo, nós temos um orçamento que gira em torno de quase 70 bilhões e as despesas do município, elas podem ser melhores geridas, uma gestão mais eficaz.
ou seja, para deixar-se um valor maior em caixa. E outra coisa, não adianta o Estado pensar que ele vai receber os impostos agora, como pretende receber nesse período de pandemia, porque as pessoas não vão ter como pagar. Hoje, o empresário está buscando o quê? Se readaptar a essa situação, está reduzindo todos os custos, está revendo os contratos com o fornecedor, está revendo contratos com o cliente, está reduzindo o número de funcionários. Então, hoje, ele está pensando na sobrevivência dele, nem que ele deixe de pagar os tributos. Então, é muito mais louvável do governo, que afinal ele recebe quase 1/3 dos recursos dos empresários e dos cidadãos, falar, olha, também vou me apertar um pouco aqui, vou gerir melhor os meus recursos, mas vou dar um fôlego para o contribuinte. Então, isso pode ser feito desde que bem equacionado. Doutor, há um plano para retomada econômica pós-isolamento? Olha, ouvi falar que existe, mas ainda não vi esse plano. Tá? E muitos empresários, clientes meus, inclusive do escritório, também não viram. Pelo contrário, eles estão vivendo um cenário pessimista. Muitos recorreram a empréstimos pessoais, empréstimos em bancos, para conseguir manter minimamente as atividades. Doutor, a gente, no começo do jornal, nós falamos sobre o IBGE, que colocou 18,8% aí de perda da indústria. E aí a gente analisa a questão como um todo, né? Então, a indústria tendo essa perda, isso impacta, como a gente falou anteriormente, no consumo, né? Se as pessoas retraiu ali, o empresário retraiu, o funcionário também, né? Ele segura... É um efeito em cascata. Exatamente, é um efeito em cascata. E aí eu queria a análise do senhor com relação a essa retração e a retomada. Se a gente tem uma perspectiva de... Eu sei que é uma previsão muito futurística, mas pelo que o senhor conhece, pela sua experiência, a gente tem dá para recuperar esse fôlego aí ainda esse ano ou é difícil? Vamos pensar o seguinte, como você bem falou, está tendo uma retração. Nessa retração, os empresários deixam de contratar, as pessoas deixam de ter emprego, deixam de consumir, os empresários também reduzem o consumo deles, pagam menos tributos. Então, uma retomada. Nós já estávamos tentando, no começo do ano passado, desse ano, buscar uma retomada da economia. Com essa questão de interrupção abrupta, porque foi abrupta, de toda a atividade produtiva, eu acho muito difícil. E ainda mais se pegar um exemplo assim muito superficial do setor de food service. Mais de 220 mil pessoas já estão desempregadas. 220 mil pessoas vão precisar do quê? Ou auxílio-desemprego, ou tentar buscar uma recolocação. E não vai ser rápido isso. Então, eu não vejo que esse ano nós consigamos um ramp-up, uma retomada, só se tiver realmente muita injeção de investimento e tiver um trabalho feito com o governo e com o empresariado para gerar posto de trabalho e aquecimento da economia. Mas eu duvido muito que aconteça. Doutor, eu vi uma entrevista do presidente da rede Cinemark falando que, por exemplo, no caso deles, que ele acredita que vai demorar pelo menos até 2022. Não assim, ele acha que, obviamente, que vai abrir os cinemas deles agora, assim que der uma amenizada na questão da pandemia, mas que para que eles retomem o lucro efetivamente até 2022. Então, será que essa perspectiva a gente pode aplicar para todo mundo ou alguns podem retomar antes? Depende do setor, do segmento. Ele é entretenimento. Já tem uma previsão mais ou menos do que ele quer fazer, já tem um conhecimento de toda a cadeia dele e já sabe mais ou menos aonde vai ter um reinvestimento ou não, e sabe que as pessoas às vezes deixam de fazer uma coisa ou outra para buscar um entretenimento, como às vezes ir num bar, não num restaurante, mas em alguma coisa que lhe proporcione um mínimo de um prazer. Então, 2022, se ele está falando, eu acredito nele, que essa área eu não conheço tão bem, mas outros segmentos, talvez confecção, talvez a parte de marcas demore um pouco mais.
Então eu não vejo que até 2022 nós consigamos. Podemos chegar num patamar de melhoria, mas ainda não uma retomada completa. Tudo depende também do cenário econômico e do cenário político que reflete no econômico. Afinal, 2022, vamos estar nas eleições presidenciais e para governador. Então, podemos ter aí um viés que nós desconhecemos. Doutor, muito obrigada pelas suas considerações, as suas explicações aqui para a gente. Tenha um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, estou à disposição. Muito obrigada. A gente teve aí o doutor Alessandro de Rose Guilard, advogado e secretário-geral da 100ª subsecção da OAB de São Paulo, falando um pouco da retomada econômica aí que a gente precisa ter, né, Priscila? É importante que a gente faça essa discussão para que a gente entenda em que ponto nós estamos, né? E qual que é a perspectiva do nosso amanhã, né? Literalmente. Agora, 11h59. Um minutinho, então, para o meio-dia. Vamos de notícia? Vamos de notícia. A gente vai falar um pouquinho sobre a indústria, né? E a crise, a retração que ela registrou. A gente até já falou aqui com um representante do IBGE que explicou para nós os detalhes, mas a gente vai trazer então para você aí de casa os números de retração e aumento então de produção industrial. A pandemia do novo coronavírus provocou uma queda recorde na indústria brasileira, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A produção das fábricas despencou 18,8% em abril ante março, quando já havia recuado 9,1%. E o resultado foi ainda pior em relação a abril do ano passado. Este, porém, deve ser o primeiro de uma série de baques da atividade econômica em abril. Os economistas projetam quedas acentuadas também para os setores de comércio e serviços. Além disso, acreditam que o cenário negativo deve se estender pelos próximos meses. Por conta disso, o indicador de atividade econômica da FGV IBRE já calcula uma queda de 7% da atividade econômica em abril, ante março. Essa queda ainda sobe para 10,9% quando se compara abril de 2020 com o mesmo mês de 2019. Vamos falar agora de uma pesquisa, né, sobre o auxílio emergencial? Vamos sim. O Brasil tem 17 milhões de famílias nas classes A e B. Integrantes de 1/3 delas pediram o auxílio emergencial de R$ 600 liberado pelo governo para socorrer os mais necessitados diante da crise do novo coronavírus. E 69%, ou 3.900.000 pessoas de alta renda, embolsaram o dinheiro, segundo dados do Instituto Locomotiva. As informações sobre o acesso ao auxílio emergencial vêm também do Tribunal de Contas da União. Relatório em análise pela Corte indica que os R$ 600 podem ter sido pagos indevidamente a 8 milhões de brasileiros. De acordo com o TCU, o valor dos pagamentos indevidos pode chegar a 3 bilhões e 600 milhões de reais. O ministro Bruno Dantas, que é o relator da fiscalização no TCU, explicou que a falha foi possível porque, ao cruzar os dados dos brasileiros que pediram o benefício da Dataprev e o Ministério da Cidadania, checaram a renda declarada por esses trabalhadores, através do imposto de renda, mas esqueceram de avaliar a situação dos seus dependentes junto à Receita Federal. Entre outras providências, o TCU recomenda que o Ministério da Cidadania amplie a base de dados utilizada pela pasta e pela Dataprev para identificar quem tem direito ao benefício e faça cruzamento de informações com outros bancos de informações, como os da Receita Federal.
Além disso, recomendou que o Ministério da Cidadania e o Ministério da Economia trabalhem em conjunto para publicar um relatório mensal da execução do auxílio emergencial. A pesquisa do Instituto Locomotiva foi feita com 2.600 pessoas em 72 cidades em todos os estados da Federação, de 20 a 25 de maio. O Ministério da Cidadania, responsável pelo auxílio emergencial, esclareceu que aqueles que burlaram a legislação estão sujeitos a penalidades nas esferas civil e criminal. Revoltante. A gente acompanhou tantas pessoas que necessitam desse valor, que se a gente parar para pensar, R$600, para algumas pessoas é tão pouco, mas para outras é tão necessário, tão essencial. E ainda assim, pessoas que não precisam, utilizam-se e conseguem. E conseguem o benefício. Pois é, eu chamei atenção para isso semana passada, informando que Exatamente. O meu nome foi usado indevidamente para solicitar esse benefício, da minha mãe também. E eu fiquei absurdada com isso, porque em momento algum, eu fui por curiosidade, eu checar a data prévia. Até porque você viu que, em outra notícia, que um filho de uma pessoa famosa uma pessoa havia colocado Exatamente. O nome dele e você teve a curiosidade. Exatamente. E aí eu descobri que isso foi feito com o meu nome e eu não consigo saber em que momento que meus dados ficaram abertos, assim. Tava lá tudo certinho, dizendo que eu tenho... CAD único, eu nunca solicitei isso, nunca solicitei o CAD único. Então, assim, como que essas pessoas fazem esse tipo de coisa? Eu tomei conhecimento de um caso que conseguiram receber o auxílio por meio de outra pessoa. E não só isso, essa pessoa que perdeu o auxílio, é deficiente mental. Nossa. Então, a pessoa precisa muito do dinheiro para tratamento, para o bem-estar do dia a dia. E um golpista pegou no lugar. É muito triste. A gente sabe que tem muitos casos de golpistas e tem pessoas que são espertonas mesmo, Acreditam que podem, então, se aproveitar de uma medida emergencial e acabar utilizando esse valor indevidamente. Exatamente. Isso é uma vergonha e que realmente, fala aqui que, se eu não me engano, o TCU vai punir as pessoas com penalidades na esfera civil e criminal. No mínimo, precisa devolver esse dinheiro e ainda, constatado se realmente a pessoa recebeu o dinheiro, porque pode ser uma fraude mesmo. Mas se ela recebeu, ela tem que devolver com multa. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, vamos então agora com mais um giro informativo via Skype com a nossa repórter Amanda Nascimento. Olá, Amanda, qual a informação que você traz para nós hoje? Bom dia, Amanda. Bom dia, Melissa. Bom dia, Priscila, e também a todos que nos acompanham pela Rede Alesp. Como é que vocês estão? Estamos bem. E você, como está? Tudo certo por aqui também. E hoje eu vou começar falando de uma ação de combate à pandemia, mas com foco social. A gente está no momento que as temperaturas estão mais amenas, mais frio, todo mundo quer um lugar para se abrigar, para ficar mais quentinho. E pensando nisso, o governo do estado de São Paulo anunciou a implantação de 50 novos centros de acolhida com foco nas pessoas que vivem nas ruas. O governo vai repassar R$500 mil, além de doar 1.000 mobiliários como colchões e camas para ajudar na criação desses espaços, para acolher aquelas pessoas que não têm onde morar, que acabam ficando jogadas nas ruas. Então, para que essas pessoas tenham um espaço de acolhimento. Bom, essa ação vai acontecer nos 50 municípios mais populosos do estado, ou seja, aqueles que têm mais de 100 mil habitantes e também que têm grande quantidade de pessoas que vivem nas ruas. Os critérios para as escolhas da cidade tiveram como base os dados deste ano da Fundação SEAD. Cada município vai ter que firmar um termo para obter os seguintes benefícios emergenciais: 20 camas, 20 colchões e também uma ajuda financeira de R$10 mil,
além de orientação de como operar esses alojamentos. O custo desses espaços vai ficar a cargo das prefeituras. Essa ação tem o apoio das Secretarias de Desenvolvimento Social, Educação e Saúde, que em conjunto lançaram um manual justamente para orientar acerca do funcionamento desses alojamentos. Nós estamos em um momento de pandemia, então são necessários alguns cuidados sanitários para diminuir os riscos de contaminação, especialmente em espaço que as pessoas circulam, né? A gente sabe que o coronavírus pode facilmente ser transmitido de pessoa para pessoa. Então, esse manual ajuda a prestar esse serviço mais claro, prezando pela segurança e também prezando pela saúde. Esse projeto também conta com o apoio de organizações civis e de hospitais para garantir o bom funcionamento, para garantir que as pessoas sejam acolhidas. Aqui no estado nós já temos 2 centros funcionando em 2 escolas estaduais. Uma na comunidade de Paraisópolis e outra no Jardim Ângela. Então, esses espaços as pessoas vão poder dormir, elas vão poder cuidar da higiene, lavar as roupas e, claro, se abrigar, né? A gente está aí chegando no inverno, é um momento de frio, e também cuidar da saúde. Então, é uma decisão bastante importante, né? O governo do estado vem adotando várias medidas no enfrentamento à Covid-19 e também pensando naquelas pessoas que vivem em vulnerabilidade, não têm onde morar, não têm o que comer. Então, uma ação bem legal, né, meninas? E aí, eu já vou aproveitar o gancho e vou falar também da campanha de inverno, né? Campanha Inverno Solidário 2020, que já foi lançada pelo Fundo Social de São Paulo. Eu estava aqui em casa acompanhando o jornal e vi que vocês citaram essa campanha. Então, mais uma forma de ajudar as pessoas, Sem né? dúvida. Então, este ano, eles vão recolher cobertores. Em virtude da pandemia, só serão aceitos os cobertores novos. Isso para diminuir os riscos de transmissão da doença pela manipulação de peças usadas. Então, este ano vai ocorrer a arrecadação, mas também prezando pela saúde, né? Aí, prevenindo esse vírus que a gente não vê, não sabe onde está. Então, para afastar essa possibilidade de contaminação, eles vão receber apenas os cobertores novos. Amandinha, Oi? Você me permite complementar isso que você está falando? Claro. Quem compra normalmente por aplicativos aí de e-commerce de grandes lojas, algumas delas vendem kits grandes kits de cobertores, até daqueles cobertores reciclados, e por um preço bacana. Então, você compra, sei lá, 10 cobertores por um preço bem legal, bem baixo mesmo, porque eles são, como eu falei, cobertores reciclados e que dão conta ali do frio. Então, é uma boa dica, é uma boa solução aí para quem está com vontade de doar e não tem o cobertor novo, né? Então, quer dizer, é uma forma de fazer uma doação de uma maneira um pouco com custo menor, né? Uma ótima dica que você deu, Mel. E eu já ia até falar como é que as pessoas podem doar, né? Então, a gente sabe que tem os estabelecimentos que são parceiros, então tem aquela caixa, né? Que a gente normalmente já chega no estabelecimento e já vê. Então, você pode depositar lá a sua doação. Ou, se você preferir, também pode entregar pessoalmente na sede do Fundo Social, que fica localizada na Avenida Marechal Mário Guedes, número 301, na zona oeste da capital. Então, para fazer a entrega direto no Fundo Social, aí é em horário comercial. Bom, essa campanha a gente vai do dia 2 de junho, então já começou, até o dia 22 de setembro. E é uma forma, né, da gente ajudar. A gente está nesse período de inverno, então os cobertores são muito úteis, muito importantes. A Melissa já deu a dica. Para quem quer ajudar, procure as lojas online, né, para comprar o seu cobertor, faça essa ação. O governo do estado tem se mobilizado bastante para ajudar essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. E se a gente puder fazer algo também, por que não? Né? Por que não fazer uma boa ação, não ajudar o próximo? Estamos todos vivendo, enfrentando
um momento atípico, e é muito válido, né, meninas? Estender a mão ao próximo. É um conforto que você não dá só para o outro, é para você também. A gente falou aqui no começo que as pessoas, que obviamente que o abalo psicológico que todos nós vamos sofrer é fato, né? Alguns mais e outros menos. E se você puder ajudar o seu semelhante a fazer algo por alguém, independente de conhecer essa pessoa ou não, com certeza isso traz um acalento para o seu coração que faz muita diferença, inclusive na saúde mental, que a gente precisa tanto manter em dia aí nesse período que está tão difícil para todo mundo. Olha, Amanda, eu fiz aqui uma pesquisa rápida sobre os preços, né, desses cobertores para a gente doar, né? E os preços variam de R$ 7,50 a R$ 9,90. Então, é um preço bem acessível para aquecer alguém, né? R$ 10, com menos de R$ 10, você consegue ajudar alguém a não passar frio. E a gente sabe que, nesse momento, a imunidade pode baixar por conta de gripes e resfriados. E aí, a contaminação com a Covid, ela pode ser mais efetiva e até com consequências mais graves. Então, se a gente consegue, com R$ 10, ajudar alguém, poxa, que bacana isso, né? Exatamente. Às vezes até, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer doação de sopa na rua. Às vezes a gente se depara com umas situações tão difíceis. Por exemplo, criança. Um monte de criança. Uma das vezes que eu fui fazer doação, a menina falou assim: tia, a senhora pode me dar mais um pouquinho de sopa? Claro, com certeza. Aí ela falou: não vai fazer falta? Aquilo dói tanto. E aí você vê uma criança num dia assim, super frio, muito gelado, falando isso, é dolorido, é muito dolorido. Então, se você puder fazer algo por famílias que estão na rua, faça, porque com certeza isso vai trazer um conforto, como eu falei antes, que não tem preço, não tem preço. E como a Priscila citou, você não precisa comprar um cobertor super caro. Você encontra dos mais diversos preços, né? A gente sabe que algumas pessoas realmente não podem pagar muito caro, mas se você quer ajudar, então fazer uma pesquisa, como a Priscila citou, como a Melissa também falou, né? As lojas online, então utilizar a internet, de repente você acha um cobertor que cabe no seu orçamento e eu tenho certeza que vai ser muito bem recebido, vai ajudar muito. E essas doações da campanha Inverno Solidário 2020, elas são destinadas aos moradores de rua e também a entidades como hospitais e centros de acolhida em todo o estado de São Paulo. Então, você vai ajudar muita gente. E é como vocês falaram, né, meninas? Corta o nosso coração ver pessoas passando frio, passando fome. Se a gente pode fazer algo para ajudar, é sempre muito bom. Ajuda é sempre muito bem-vinda, né? E uma outra solução, uma outra dica que de repente pode funcionar aí para as pessoas é juntar um pequeno grupo e ir direto na fábrica. De repente consegue um valor até melhor. Então, assim, existem opções, possibilidades para que você possa ajudar o seu semelhante sem gastar um dinheiro que você não tem. Gastando pouquinho, você consegue fazer diferença na vida de alguém, com certeza. Amanda Nascimento, muito obrigada, então, pelas suas informações. E sempre te esperamos aqui no Jornal da Rede Alesp, viu? Muito obrigada, meninas. Estou acompanhando aqui o jornal. Muita informação, muita prestação de serviço. Bom trabalho para vocês por aí. Obrigada. Bom, agora nós temos mais entrevista. Nós vamos falar agora com Arthur Igreja. Ele é especialista em inovação, negócios e economia. E ele nos fala sobre o novo normal, a vida das pessoas pós-pandemia do coronavírus. Boa tarde, Arthur. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, obrigado. Arthur, a vida de todas as pessoas foi igualmente, então, ameaçada pela doença. O olhar humano, independentemente de rótulos, crenças, deve prevalecer em um novo mundo? Com certeza. Ninguém imaginava que 2020
teria todo esse impacto, tanta novidade, né? Então, eu sempre comento que quando nós paramos para lembrar como é que era 2019, parece que é um ano que aconteceu há 10 anos atrás. Verdade. Então, nós estamos vendo mudanças de décadas acontecendo na frente dos nossos olhos em semanas. Então, todo mundo está sendo impactado, todo mundo está mais resguardado, todo mundo está com saudade de alguém ou está privado de fazer alguma coisa que fazia com tanta liberdade. Então, eu acho que sim, nós vamos sair transformados, nós vamos ter uma vida que vai ter alguns elementos de 2019, alguns elementos desse período aí de aprendizado, porque nós não sabemos se nós teremos o fim da doença com a vacina ou se nós vamos conviver com ela, né? Se esse vai ser o novo normal. E o fato é que a vida vai ser diferente e nós passaremos a valorizar uma série de coisas que antes pareciam tão normais na nossa vida. Arthur, diversos setores da economia já estão tendo que se adaptar para a pandemia e visando, claro, o pós-pandemia. Quais serão os mais impactados por esse novo normal, né? Com certeza, todos os setores que têm as maiores restrições. Então, as maiores restrições são de viagens, deslocamentos, aglomerações. É por isso que nós devemos ter as indústrias que dependem desses elementos são as que têm mais dificuldade. E também todos aqueles setores que são impactados por confiança do consumidor. Eu fiz um levantamento considerando vários países que já estão num estágio de saída. Então, por mais que você tenha reabertura dos negócios, os consumidores estão muito temerosos em gastar. E nós já temos esses efeitos aqui no Brasil também, nos lugares em que o comércio voltou, que começou a ter uma retomada. Então, nós temos esses 3 ingredientes: deslocamento, aglomerações que impactam diretamente eventos, turismo, atividades esportivas, transmissões ao vivo, presença de público. E do outro lado, nós temos todo o varejo impactado por pessoas que ou perderam seus empregos, estão com salários reduzidos, ou simplesmente estão com medo, né? Estão preservando o dinheiro porque não se sabe se vai ter uma segunda onda ou não. Então, tem esse fator psicológico do medo que é bastante importante. Arthur, o e-commerce, ele teve um crescimento exponencial assim nesse período, né, de pandemia, e as empresas precisaram se adaptar rapidamente. Na sua visão, quais são as grandes inovações do setor e elas devem continuar? Elas vão se acelerar, porque aqui no Brasil nós já temos mais de 4 milhões de pessoas que fizeram sua primeira compra pela internet nesse período, então elas tinham alguma espécie de restrição, medo ou simplesmente não tinham prática. E agora, como única alternativa em vários lugares, elas passaram a comprar. Esse hábito novo, ele vem para ficar. Então, o consumidor muda na ponta e toda vez que o consumidor muda, quem está atendendo ele também tem que mudar. Esse é o maior desafio para qualquer empresário, é conseguir acompanhar os hábitos do seu público, né? Então, aqui no Brasil o crescimento tem sido muito importante. O que as associações esperavam que acontecesse em 2023 a 2025 já se consolidou, então nós temos uma antecipação brutal do futuro. Só para dar uma medida, nos Estados Unidos, o e-commerce levou 10 anos para crescer 10% e cresceu outros 10% nas últimas 8 semanas. Então, isso veio para ficar, é um caminho sem volta. Com certeza, a gente tem usado cada vez mais o e-commerce, não tenho dúvidas disso. Arthur, as inovações trazidas pela pandemia podem interferir no relacionamento humano, no face-to-face, ou é totalmente normal em um período de reclusão, medo, para depois um retorno a certa normalidade? Mais uma vez, eu acredito que será um híbrido. Então, nós teremos... Eu acho que as pessoas estão com muita saudade do contato, né? De poder conviver com outras pessoas. De outro lado, nós aprendemos, quem tem essa possibilidade, né? Nós aprendemos a trabalhar de casa, nós aprendemos a otimizar o nosso tempo, nós começamos a perceber que dá para resolver através de uma videoconferência algo que antes te tomava horas no trânsito. Então, com certeza, as empresas vão repensar tudo isso e as pessoas vão rever também os seus hábitos na sua vida pessoal. Então, é normal que esse seja um momento de muita reflexão, de aprender com esse novo. Então, tem um período de adaptação, onde é normal, são normais alguns conflitos, algumas dificuldades até para estabelecer os limites dentro de casa. Eu sempre falo que para os pais que têm suas crianças pequenas, né, é difícil explicar para uma criança que você está indo para o cômodo ao lado para trabalhar, né? Ele pode se sentir excluído ou
preterido. Então, todas essas relações, elas se reconfiguram nesse período. Então, é um momento que para alguns é de muito estresse, para outros de muito aprendizado, muita gente reclamando de solidão, mas o fato é que é uma nova vida. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre essa tendência do home office, né? A gente vê que várias empresas que tinham até um certo preconceito com essa modalidade já entenderam que é eficaz e que as pessoas têm trabalhado de casa e rendido muito. Com certeza. Isso, se tem uma coisa que toda crise ou todo evento muito grande como esse traz, é uma ruptura de comportamentos. Então, a última grande ruptura que nós tínhamos tido aconteceu em 2008, em virtude da crise nos Estados Unidos. Até então, nós já tínhamos mais de 11 empresas que tinham tentado, por exemplo, fazer transporte compartilhado. As pessoas achavam muito estranho entrar no carro de um terceiro que não era um taxista. Mas a crise fez com que as pessoas procurassem tarifas menores e, de outro lado, alguns começaram a usar os seus carros como meio de vida. Então, sempre tem uma ruptura comportamental. E, nesse caso, como nós temos essa restrição de quarentena ou de menor deslocamento, ou simplesmente pessoas que querem se proteger do contágio, o home office veio para ficar. Ele, com certeza, é um dos grandes marcos aí da quarentena. E aí as empresas têm percebido o seguinte, que por mais que a pessoa não tenha, ela não precisa nem ter uma performance igual ela tinha no escritório. Simplesmente a área a área física que essa empresa pode poupar, ela pode poupar em aluguéis, ela pode poupar em tempo, devolver tempo para as pessoas vão poder passar mais tempo com as suas famílias. Então, essa transformação, tanto do lado das pessoas, os colaboradores vão continuar demandando, mas mais uma vez, não vai ser um mundo. Algumas empresas têm falado que vão usar home office para sempre, isso não é verdade. Tem coisas que são insubstituíveis. Então, a internet, ela aproxima, mas de outro lado, ela potencializa conflitos, né? Então, tem determinados assuntos que não há nada melhor do que você estar conversando no cafezinho, trocando ideia, ou se você tem que trabalhar, resolver um determinado conflito, nada substitui o olho no olho. Por isso que eu acredito que, se em janeiro nós não entendíamos a pandemia, agora nós estamos exagerando os efeitos do home office. Nós teremos aí um modelo que combina o melhor desses dois mundos. Sim, com certeza, o equilíbrio entre os dois, com certeza. Arthur, eu queria, voltando um pouquinho para essa questão da retomada e da economia, você, na sua avaliação, algum setor pode não retomar ou pode ter uma dificuldade maior? Você falou um pouco da questão do turismo aí no começo da conversa, mas efetivamente, em algum momento, o turismo eu acho que é um segmento que, de fato, pode demorar, mas vai retomar. Mas algum, na sua avaliação, pode não voltar? Eu acho que o caso é muito pontual, sabe? Não dá para generalizar. Tem setores que vão sofrer mais. Então, é o caso do turismo, é o caso das companhias aéreas, elas vão sofrer mais. A malha aérea está muito reduzida, mas aí é um impacto que depende da empresa. Então, tem empresas que têm um porte maior, elas conseguem se proteger mais, elas têm capital mais abundante, conseguem acessar recursos mais baratos, e tem outras empresas que estavam mais expostas a risco. Então, o que acontece? O que acontece com toda a crise é que tem setores que apanham mais, mas dentro desse setor mesmo dentro dos setores que mais sofrem, nós temos vitoriosos. Então, por exemplo, o que está acontecendo na França, na Itália, na China, países que já estão num outro estágio da pandemia? Nós temos o turismo voltando, mas é um turismo muito mais local. Então, as pessoas querendo fazer viagens de carro, fazer deslocamentos mais curtos. Então, quem são os perdedores dentro do turismo? Aqueles que atuam no turismo de longa distância ou internacional. E nós temos possíveis ganhadores que são pousadas, que são pessoas que querem fazer um turismo mais ecológico, mais rural. Então, é complicado falar sobre um setor que possa ter problema. O mesmo acontece no varejo. Nós temos pequenos varejistas ou até mesmo grandes empresas que estão passando por problemas e estão fechando suas portas. E, de outro lado, nós temos uma grande varejista aqui no Brasil que está batendo o recorde de valorização na Bolsa. Então, é um momento que sempre traz consolidações. As empresas que estavam mais preparadas tendem a comprar as empresas que passaram por mais problema. Então, na verdade, é uma redistribuição de market share. Tem empresas que, inclusive, crescem muito em meio a crises, mesmo em setores bastante complicados.
Nós temos agora uma volta gradativa, por fases, do comércio e da economia aqui, principalmente do estado de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco, então, dessa volta à economia e as empresas. Elas vão precisar se reinventar, mesmo com todos os cuidados necessários por conta da saúde. Ainda assim, é preciso se reinventar e atender o cliente de maneira diferente? Com certeza, e esse é um ponto fundamental que eu sempre destaco. Alguns empresários têm achado que simplesmente basta voltar a abrir as portas para atrair os consumidores. Então, nós temos que lembrar que é um consumidor que está preocupado com a sua vida financeira. Então, o empresário ele tem que pensar se o mix de produto ainda é adequado. Não é simplesmente tentar vender o estoque que ele tinha até então. As pessoas vão procurar por itens mais acessíveis, elas vão procurar outras categorias de produto e, principalmente, essa empresa que está reabrindo, ela tem que fazer um esforço muito importante de proteção dos seus colaboradores e comunicar o que ela está fazendo para proteger os seus clientes. Então, é muito melhor pecar pelo excesso, sabe? Errar no excesso do que na escassez. Então, o que eu quero dizer com isso? Visitando alguns supermercados, algumas lojas, o que eu percebo algumas delas tomaram todos os cuidados, e aí é natural que a pessoa que vai, ela se sente segura e ela recomenda essa loja para os seus amigos, para os seus familiares. Outras lojas simplesmente abriram e aí você percebe que tomaram os cuidados mínimos, aqueles que o município ou o estado pedem, e o consumidor não se sente seguro, então ele vai evitar esse estabelecimento. Então, nesse momento, higiene, biossegurança, cuidado dos seus colaboradores entram também na conta do marketing, para que você possa vender mais. Vai ser fundamental pensar nisso tudo, nessa jornada do consumidor. Então, eu tenho visto várias empresas que criaram drive-thru, levando o produto até a janela, disponibilizando meios de pagamento sem contato. Eu vi shopping center que, por exemplo, ao invés de você apertar o botão para pegar o cartão do estacionamento, colocaram sensores à distância, sem toque. Não basta colocar álcool gel, tem várias empresas colocando álcool gel que você aciona por pedal. Então parece bobagem, mas esses pequenos detalhes fazem muita diferença na retomada. Ok, Arthur Igreja, muito obrigada, então, pela sua participação, que as empresas fiquem atentas, então, porque você deu dicas preciosas, então, que elas coloquem em prática e possam retomar os seus negócios o mais rápido possível. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Muita informação importante, né, Pri? Muitas coisas assim. O que o Arthur falou agora é uma coisa que eu fiquei aqui raciocinando sobre o que ele estava falando e ele tem toda a razão. Entre você entrar numa loja que mantém esse protocolo de segurança rigoroso e uma loja que simplesmente só fala que você tem que entrar com máscara, qual que você vai escolher? Então, assim, isso vai ser uma tendência você mudar o seu hábito. Eu estou falando do comerciante. O comerciante mudar o hábito de relação com o cliente para que ele mantenha a fidelidade do cliente ali nas suas dependências, né? E investir no e-commerce. Com certeza, o investimento no e-commerce precisa ser constante, porque eu, particularmente, eu já tinha muito hábito de comprar pela internet. Fiquei já meses, anos, sem entrar num shopping, porque tenho o hábito de comprar pela internet, até porque eu acho mais fácil fazer a pesquisa, né? Vamos para a coletiva? É isso aí. Agora nós vamos ao vivo para a coletiva do governo de São Paulo, onde será feito um balanço atualizado da saúde pública e medidas de combate à pandemia e manutenção da quarentena no estado. Vamos conferir. Saúde, e que estamos para dar informações e esclarecer aquilo que for necessário. Estamos aqui hoje, Dr. Dimas Covas, que é do Comitê do Centro de Contingência, presidente do Instituto Butantan, Dr. Geraldo Repli, também do Comitê do Centro de Contingência, e presidente do COSEMES, que é o Conselho de Secretários de Saúde Municipais, Dr. Paulo Menezes, também membro do comitê e coordenador do Centro da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde. Dr. João Gabardo,
coordenador executivo também do Centro de Contingência, juntamente com o seu coordenador geral, que é o Dr. Carlos Carvalho, estando aqui ao meu lado. Temos a presença do secretário Marcos Vignoli, que nos prestigia aqui hoje, e do Dr. Fernando Kawai, médico, professor doutor e diretor do Hospital Presbyterian em Nova York, que fará algumas considerações para nós. Gostaria de agradecer também a presença do Sr. Fred Guidoni, prefeito de Campos do Jordão, e Leandro Pilha, prefeito de Santa Rita do Passa Quatro. Muito obrigado pela presença e pelo prestígio que nos dão aqui neste dia de hoje. Eu vou iniciar colocando os dados de ontem para hoje, exatamente. Então, o Brasil está com 584.016 casos, 32.548 óbitos. São Paulo tem 129 mil casos e 8.561 óbitos. De ontem para hoje, o número de casos aumentou 4,4%, e o número de óbitos 3,3%. As taxas de ocupação, nós estamos no estado com 71,4%, taxa de ocupação de leitos de UTI, e na Grande São Paulo, 82,4%. Internados, sejam confirmados ou suspeitos, em regime de enfermaria, 7.679 casos, e internados 4.799 casos. Tivemos, até o momento, 23.664 altas hospitalares, nos casos que foram tratados no sistema. Eu gostaria de seguir com a palavra do Dr. Dimas Covas, falando a respeito de testagens. Muito obrigado, Dr. Dimas. Boa tarde, bom dia ainda. Boa tarde. Eu vou fazer uma rápida atualização da estratégia ampliada de exames para o coronavírus. Quer dizer, essa projeção já foi apresentada aqui várias vezes, só para recordar que ela era em 3 fases. A fase 1 era a ampliação com os testes sorológicos, principalmente os testes rápidos, e aqui a novidade do dia. Nós iríamos aplicar testes rápidos em populações especiais, segurança pública, saúde, privados de liberdade, doadores de sangue e casas-abrigo. E, por outro lado, também as coortes, as subpopulações nos diversos municípios, para ter uma ideia da evolução da epidemia. Então, nós, nesse momento, já realizamos em torno de 90 mil testes rápidos, 70 mil testes só na coorte da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros e assim por diante. Estamos, nesse momento, iniciando já uma testagem no pessoal da saúde, começando pelo HC de Ribeirão Preto, 12 mil funcionários. HC de São Paulo também está iniciando um programa com 20 mil funcionários. Temos início, hoje e amanhã, da testagem em asilos. Existem 552 casas asilares no estado de São Paulo. E também na Fundação Casa, 138 unidades, com 4.800 internos. Essas duas populações já iniciam o teste rápido nesse momento, e todos os casos sintomáticos e com IgM positivos vão para o PCR. E também uma iniciativa junto aos municípios, o doutor Geraldo Ré pode complementar, que dentro da fase que já existia, que nós chamamos de fase 2, que era a ampliação do PCR, que na fase 3 para os pacientes com sintomas leves,
esses pacientes que são atendidos nos municípios. Nesse momento não havia uma estratégia, agora já existe essa estratégia. Estamos, nesse momento, determinando uma logística de distribuição de 30 mil swabs para a realização desses testes. Isso vai chegar a 200 mil nas próximas semanas. Então, essa é uma atualização de como anda a plataforma de testes. Obrigado, secretário. Muito obrigado, doutor Dimas. Já temos aí um número de testes até a semana que vem, de 200 mil testes, né? Bastante razoável. Por favor. Uma informação, eu acho que tem um slide, não, próximo, isso é HC, próximo. Não está. É o seguinte, em abril, no começo de abril, nós fazíamos em torno de 1.000 exames dia. Hoje nós estamos fazendo, entre PCR e testes rápidos, em torno de 8.000. O estado de São Paulo é o estado do Brasil que mais testa e vai chegar aos níveis de testagem de outros países, Itália, Espanha e assim por diante. Ótimo, muito obrigado. Doutor Geraldo Repler, por favor. Você queria comentar e também falar alguma coisa a respeito do COSEMES e do interior? Bom dia a todos, representando como representante dentro do Comitê de Contingência dos secretários municipais de saúde. Eu acho que essa notícia que o doutor Dimas trouxe hoje é extremamente importante, porque nós tínhamos uma dificuldade com os municípios, faltavam os insumos para a coleta. E agora, com essa notícia do doutor Dimas e também o Paulo, eu creio que vai complementar depois também, nós vamos conseguir ampliar e muito a capacidade de testagem, porque a hora que a gente manda os insumos, os municípios vão colher e com certeza nós vamos ter uma ampliação muito grande. E aí, até os dois prefeitos aqui presentes, nós, nas nossas cidades, vamos ter mais certeza de como está a epidemia, a pandemia nas nossas cidades e com isso direcionar melhor as nossas ações, ver o que nós vamos ter que isolar, o que nós vamos ter que fazer. Então, isso é uma ótima notícia. Aproveitando também, nós tivemos uma reunião, a bipartite, terça-feira passada, então está havendo também uma distribuição de materiais, equipamentos de proteção individual, gorro, máscara, adquiridos uma parte pelo governo do estado e uma parte pelo governo federal, que também está sendo distribuído para os municípios, e isso é uma outra notícia muito auspiciosa para os municípios, porque estamos tendo muita dificuldade de aquisição, os preços estão astronômicos, então com essa distribuição também melhoramos a segurança para os nossos colaboradores e vamos poder prestar uma assistência muito melhor à população. Então isso são duas notícias, eu creio que a nível de municípios muito importantes. E a terceira notícia, o doutor Dimas falou, foi ampliado as indicações dos exames. Antes nós só colhíamos pacientes graves internados. Com a documentação que foi publicada na última semana, nós passamos a colher também de sintomáticos leves. O que é isso? Se alguém chegar numa unidade com sintomas respiratórios, febre, tosse, isso já vai ser colhido o exame e com isso a gente, com certeza, vamos melhorar em muito o nosso diagnóstico. Obrigado, doutor Geraldo. Doutor Paulo Menezes, seus comentários a respeito do que foi dito. Obrigado, secretário. Eu queria, em primeiro lugar, aproveitar para dizer que, ampliando a nossa capacidade de diagnóstico dos casos leves, que são aqueles que estão na comunidade, estão fazendo isolamento domiciliar, nós conseguimos, assim, ter uma ação de vigilância e de contenção da transmissão do vírus mais eficiente. Então, eu acho que a ampliação da testagem é fundamental para que a gente possa prosseguir no avanço do controle da pandemia aqui no estado de São Paulo. Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção para que isso, que acabou de ser descrito, só é possível pela estrutura do SUS, trabalhando no nível federal, estadual e municipal de forma integrada para toda a população. Como responsável
pela área de vigilância em saúde do Estado de São Paulo. Isso eu acho que é uma das coisas que faz a diferença para que as ações aqui estejam sendo bem-sucedidas. Municípios são apoiados pelo Estado, o Estado apoia, recebe também o feedback dos municípios e a gente trabalha com o governo federal. E, finalmente, eu acho que é só um comentário de que, embora a gente esteja agora numa situação que nós consideramos mais, talvez, sob controle, o vírus continua circulando, a nossa mensagem tem que ser para a população de que é preciso evitar a transmissão do vírus através do distanciamento social. Então, se algumas áreas de atividade estão sendo retomadas nessas próximas semanas, isso não significa que as pessoas estão autorizadas ou devem sentir que a ameaça não está mais presente muito perto de nós. O vírus é transmitido quando uma pessoa encontra outra pessoa. Então, é preciso manter o distanciamento social, ficando em casa, se sair de casa, usar máscara e os hábitos de higiene. Eu acho que é muito importante essa mensagem para a população. Muito obrigado, secretário. Obrigado, doutor Paulo. Então, ainda relacionado à questão regional e das nossas regionais no interior, e todo esse trabalho que tem sido feito nesse sentido, eu gostaria, então, que o Marcos Vignoli, por favor, falasse seus comentários a respeito. Muito bem, muito boa tarde a todos. Primeiro, registrar aqui o recebimento de mais duas notas importantes. A primeira delas aqui da Associação das Instâncias Turísticas do Estado de São Paulo, o presidente e prefeito Leandro Pilha está aqui, prefeito de Santa Rita do Passa Quatro, ao lado do prefeito Fred de Campos do Jordão. São 70 instâncias turísticas aqui, apoiando e cumprimentando o governador pelo Plano São Paulo e pelo plano de retomada. Ao lado delas também a UVESP, a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, com a mesmo texto, mesma saudação para o governo do Estado e também para o governador João Dória. Queria aqui de forma rápida ressaltar, ontem nós anunciamos aqui, delimitamos as tendências das regiões do Estado, de todas as regiões aqui do Estado de São Paulo, e dialogando a partir de ontem para hoje com as prefeituras, né, a expectativa nossa é que essa parceria possa, aonde houve a melhora, seguir com essa melhora até a semana que vem, que a gente possa dialogar com os setores, possa flexibilizar no momento correto, né, se confirmando na próxima quarta-feira, e naquelas que tiveram um recuo, para que as prefeituras também possam fazer as suas ações, precavendo com que elas não voltem para trás em fases anteriores, significando um endurecimento. Então, fundamental que a gente tenha isso claro. Na próxima quarta-feira trazemos aí a comparação da semana. Com isso, eu quero anunciar aquilo que a gente vem fazendo aqui diariamente também, que é fortalecer a capacidade hospitalar aqui do Estado de São Paulo. Então, hoje nós anunciamos o custeio de 61 novos leitos aqui no Estado de São Paulo. Dentro disso, 8 são no interior, no município de Votuporanga, leitos de UTI, lá que teve uma situação muito pontual, um pico que chegou em 100% da capacidade. Com esse custeio de leitos, nós vamos possibilitar aí um resguardo na saúde da população de Votuporanga, na região de São José do Rio Preto. Com isso, também, 43 novos leitos na Grande São Paulo. Nós estamos fortalecendo essa capacidade hospitalar. A gente está acompanhando ao vivo agora a coletiva do governador, aliás, a coletiva direto do Palácio dos Bandeirantes, falando sobre a questão da saúde, como o panorama da saúde. O secretário Marco Vignoli está com a palavra agora, e ele estava falando um pouco sobre o Plano São Paulo. Por meio do Plano São Paulo, o governo do Estado elaborou várias estratégias para que a gente possa ter uma retomada, principalmente econômica. Então, o Estado foi dividido em etapas, em cores, né, de acordo com o número de leitos e de UTIs de cada região, e para que a cidade, a região
possa avançar nesse número de leitos, nessas cores, nesse mapeamento do governo do estado, é necessário alguns critérios. O secretário estava falando de Votuporanga, que teve um aumento significativo do número de casos. Votuporanga é uma cidade super importante no interior de São Paulo, não que as outras não sejam, mas quando é um polo econômico ali e é o central de uma região, ele tem ali se volta, né, mais os olhos para aquela cidade. E é o caso de Votuporanga. Então, Votuporanga recebeu um aumento aí do número de respiradores e, com certeza, isso vai ajudar bastante para que a cidade retome. A gente lembra aí que faz algumas semanas, que foi o próprio secretário Marco Vignoli trouxe a informação para a gente de que a curva no interior e no litoral estava crescendo. Vamos voltar para a coletiva. Pacientes que, obviamente, sofrem maior risco. Então, estamos numa fase de recebimento de novos equipamentos que estão chegando via a importação. Então, esses equipamentos chegam, eles vão para uma área no Centro de Convenções Rebouças, ali no Hospital das Clínicas, onde eles são desembalados, são testados, são calibrados e, a partir daí, eles são distribuídos para a rede. Então, na realidade, um ventilador ou um leito de UTI, para que ele funcione realmente, nós precisamos da parte mais importante, que são os recursos humanos. Nós precisamos que os nossos profissionais de saúde estejam adequadamente capacitados, em boas condições físicas, para poder executar a sua função, para poder prestar assistência a esses pacientes graves. Então, estamos trabalhando nessas duas frentes de conseguir mais leitos na UTI. Para isso, precisamos de mais respiradores e também trabalhando na ponta de capacitação, de disseminação do protocolo de atendimento dos pacientes COVID, que esses protocolos foram validados dentro do centro de contingências. Então, agora, para contar um pouquinho para nós, a respeito da sua vivência na região de Queens, em Nova York, eu tenho o prazer aqui de estar conosco aqui ao meu lado o Fernando Kawai, que foi um colega, foi meu aluno aí nos anos 90 na Faculdade de Medicina da USP. Ele terminou a sua formação, ele se graduou na Faculdade de Medicina, depois ele fez residência na área clínica e migrou para os Estados Unidos para ampliar a sua formação. Então, ele fez residência em 2 grandes centros, como Harvard e depois em Stanford. E, atualmente, ele trabalha em Nova York, no Presbyterian Hospital. E ele é professor da Universidade de Cornell. Então, ele esteve nessa pandemia na linha de frente, lá em Nova York, atendendo os pacientes, e ele, como conseguiu férias após ter trabalhado tanto, ele veio para São Paulo para ser voluntário no Hospital das Clínicas. Então, ele vai contar um pouquinho dessa trajetória, dessa história dele e da experiência que ele teve lá nos Estados Unidos, especificamente nessa pandemia. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, secretário Guerra, pelo convite. Eu sou médico brasileiro, moro há 16 anos lá nos Estados Unidos e eu acredito muito em... Minha formação foi gratuita, fiz faculdade da USP. Meus colegas médicos americanos têm uma dívida de $500 mil, só para fazer faculdade de medicina. Sou muito grato pela minha formação e acredito que agora está na hora de retribuir um pouco, trabalhando aqui no Hospital das Clínicas, no SUS. Acredito muito no ideal de servir a população. Lá nos Estados Unidos, as pessoas se endividam para conseguir tratamento de saúde. Aqui, nós estamos oferecendo um serviço de qualidade dentro dos nossos recursos para a população. Próximo slide, por favor. Não é segredo que os Estados Unidos é o primeiro país em termos de casos, é o primeiro país em número de mortalidade, mais de 100 mil mortos, né, nos Estados Unidos,
E dentro daquela área vermelha, eu estou na área mais vermelha, a cidade de Nova York. Tivemos mais de 21 mil mortes em Nova York. E, próximo slide, por favor. Só para ter uma ideia da situação de como a medicina lá é diferente, nós gastamos 3,4 trilhões por ano no sistema de saúde. Isso é quase que o dobro do PIB do Brasil. Então, num lugar de imensos recursos quase infinitos, nós chegamos na beira do caos. Então, uma mensagem muito importante, não subestime esse vírus. Mesmo com todos os recursos, nós sofremos muito por lá. Próximo slide, por favor. Só para você ter uma ideia só de falar, a população dos Estados Unidos é maior, mas não é só que a gente tem muito mais dinheiro. Mesmo por pessoa, nós gastamos 10 mil dólares, comparado com o Brasil, 928, são o quê? 11 vezes mais de recursos. Próximo slide. Lá estou eu, em Queens, dentro daquela área vermelha. Nova York é o principal foco, e dentro de Nova York, eu era o principal foco de contaminação. Eu fiz atendimentos diretos, tanto clínicos como também a minha especialidade é cuidados paliativos, pessoas que estavam, infelizmente, no final da vida com Covid. Próximo slide. Um pouco dos desafios que a gente teve em Queens. Nós somos o bairro mais populoso, com 2,3 milhões. Todo mundo conhece Manhattan, né? O lugar do prestígio, do dinheiro. Mas eu trabalho em um lugar que temos imigrantes do mundo inteiro, 140 línguas, só atendendo as pessoas, a gente tem tradutores eletrônicos para conversar com todos os pacientes. Muitos são trabalhadores simples, moram em apartamentos aglomerados, uma situação econômica mais pobre. E, infelizmente, o vírus afetou muito a população mais pobre. Só tinha 2 Level 1 Trauma Centers, eu era um deles, um dos hospitais que a pandemia veio para nós como se fosse uma tsunami. Próximo slide. Durante a crise, nós tivemos que fazer um lockdown total. E, aliás, comparando com São Paulo, acho que isso foi uma grande diferença. Há muitos estudos mostrando que a gente começou o isolamento muito tarde, já tinha pessoas vindo do mundo inteiro, situações aglomeradas em Nova York, espalhou que nem fogo. Todos os pronto-socorros, inclusive o meu, ficaram completamente lotados. Me lembrava aquela situação do pronto-socorro do Hospital das Clínicas dos anos 90, um mar de macas, com pessoas graves, e a gente tentando atender todo mundo no meio da crise. Estávamos tentando conseguir equipamentos de proteção para os médicos, estávamos conseguindo leitos de UTI, enfermeiras de UTI, médicos de UTI, ventiladores, tudo ao mesmo tempo, e mesmo com todos esses milhões de dólares, ainda tivemos uma mortalidade muito alta, infelizmente. O número final está sendo definido porque é uma doença nova, mas os dados essenciais eram até mais de 80%, agora estamos pensando em algo em torno de 50%, mas não temos o número final, mas sem dúvida nenhuma uma doença letal que não pode ser subestimada. Próximo slide. Felizmente estou aqui, vim para o Brasil para ajudar o SUS, porque lá as coisas estão acalmando, mas mesmo assim, nós não estamos abrindo o Estado de uma vez. A gente está abrindo pedaço por pedaço, e isso é uma equação que precisa de ajuda do governo, do setor privado, do sistema de saúde, envolve quantos leitos você tem abertos, qual que é o número de casos. Temos que testar todo mundo, e quando alguém testa positivo, isola essa pessoa, rastreia os contatos. Precisamos ter dados precisos de quem está sendo diagnosticado, onde está, para ter uma notificação em tempo real, não podemos agir em números da semana passada. Então, tudo isso é parte da estrutura de abertura do Estado. Próximo slide. Adoraria dizer que temos uma cura mágica para o Covid. Não existe uma cura mágica. Então, qual seria a solução enquanto trabalhamos numa vacina ou buscamos remédios? Próximo slide. É a prevenção do contágio. O contágio acontece principalmente de pessoa para pessoa. Uma pessoa infectada que tosse, ou respira, ou fala, numa situação aglomerada é o mais difícil. E claro também que aquela pessoa contaminar outros objetos também pode passar. Lavar as mãos, usar máscara, segue sendo muito importante, e principalmente a pessoa contaminada, esse é o foco dos incêndios que temos que tomar cuidado. Próximo slide. Eu me preocupo muito aqui no Brasil, você aqui é Paraisópolis, né? Pessoas em situações aglomeradas, que quando você tem um diagnóstico, eles moram todo mundo junto ali, isso passa de um... Eu tive a infelicidade de atender pacientes que pai, mãe, filho, irmã, todo mundo, famílias perdendo membros, irmão, esposa, todo mundo morrendo na mesma semana, porque estavam todo mundo juntos,
e o vírus passou rapidamente. Então, temos que ter muito cuidado e tentar apoiar essa população vulnerável. Próximo slide. Como eu não sou a solução, mas coisas que a gente tem que pensar quem sabe criar centros de isolamento para pessoas doentes, escolas que estão sendo usadas, hospitais de campanha que tenham leitos. Isso é uma coisa que tem que ser discutida como sociedade, mas como não tem cura, temos que prevenir o contágio para evitar o colapso do sistema de saúde. E uma das principais coisas que as pessoas se preocupam é quando ele está lá doente e fala, eu preciso cozinhar o pão da minha família, então aquela pessoa que ficou doente tem que ter alimentação, uma cesta básica, alguma coisa para ajudar, para ele poder se isolar, não ter que ficar nessa preocupação de tentar sair e passar o vírus para o mundo. Então é uma solução complexa, porque é um problema complexo. Próximo slide. E antes de eu falar do governador lá, eu queria dizer que vim para o Brasil pensando que está o caos, porque eu vi o caos lá nos Estados Unidos. Fiquei muito surpreso de que está tudo muito organizado. E dentro dos recursos que acho que o Estado tem, eles estão fazendo um trabalho excelente. Fui lá para o Hospital das Clínicas e falei, nossa senhora, eles estão trabalhando bastante, está movimentado, mas existe um fluxo, existe assim, uma cadeia de comando, os pacientes estão sendo super bem atendidos. Por quê? Eu acredito que, não sou especialista, mas acredito que o fato de termos começado o isolamento antes, isso talvez ajudou para o sistema de saúde se preparar. Não tivemos aquela tsunami de contágio, todo mundo ao mesmo tempo, e criamos cadeias de comando, protocolos de atendimento, recursos para teste, recursos para UTI. E eu acho que estou muito impressionado com a resposta do Estado de São Paulo. Eu que estava esperando um caos total, encontrei, tem muito trabalho a ser feito, acho que isso é uma coisa difícil, mas eu acho que minha impressão é que estamos no lado certo, muito impressionado. E termino com uma frase do nosso governador, que foi uma grande liderança ali durante essa terrível crise, que no final do dia, meus amigos, mesmo que seja um longo dia, o amor sempre vence. E o amor vai vencer uma vez mais. Nós vamos vencer esse vírus e contamos com todos nós juntos. Isso é uma colaboração do governo, dos médicos, da sociedade, da imprensa, do setor privado, e temos que escutar uns aos outros em momentos tão difíceis, mas não subestimem esse vírus, muitas pessoas ainda estão morrendo, temos que nos preocupar com o risco de uma segunda onda e a prevenção do contágio e o apoio à população vulnerável. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Fernando. Suas palavras são para nós uma motivação e um reforço para tudo que nós temos feito e no sentido de seguirmos em frente para chegarmos ao final do dia, como disse o governador de Nova York. João Gabardo, por favor, seus comentários. Boa tarde a todos. Eu vou comentar dois aspectos da fala do Dr. Fernando que eu acho que são muito relevantes. A primeira é esse paralelo que se faz entre o SUS, Sistema de Saúde brasileiro, e o Sistema de Saúde americano. A enorme diferença de recursos que são disponibilizados e como muitas vezes nós somos injustos cobrando do SUS algumas coisas que não são possíveis. E como o Sistema Único de Saúde, mesmo com a insuficiência de recursos, consegue dar uma resposta como essa que nós estamos vendo no enfrentamento da epidemia. Nova York, com todo esse orçamento e com todo esse gasto para a área da saúde, Nova York tinha, antes da epidemia, e Nova York tem uma população muito próxima da capital de São Paulo, 1.200 leitos de UTI. Esta era a capacidade de atendimento, de tratamento intensivo antes da epidemia, 1.200 leitos. Só para lembrar, a capital de São Paulo, capital do estado de São Paulo, antes da epidemia, se nós considerarmos os leitos do Sistema Único de Saúde, mais os leitos privados, São Paulo tinha em torno de 3.300 leitos de UTI. Nova York, 1.200. Capital de São Paulo, 3.300 leitos. O estado de São Paulo, antes da epidemia, tinha mais de 8.000 leitos de UTI. Então, não é por outra razão que o Dr. Fernando encontrou em Nova York e teve que trabalhar
com corredores, com macas e pacientes em respirador nos corredores, ele não viu aqui em São Paulo. Nós tínhamos uma capacidade melhor e nós nos preparamos para isso. Doutor Fernando, só para atendimento de leito de Covid, São Paulo tinha 3.000 leitos e hoje está com 6.000 leitos, só para atendimento de Covid. Essa é a diferença. O Brasil teve condições de se preparar e isso foi feito com bastante eficiência. A outra questão diz respeito ainda à questão financeira. Muitos americanos demoraram para buscar o atendimento, porque o atendimento é pago, os exames são pagos, a internação é paga. Essas pessoas, ao sair da UTI, vivas ou não, é apresentada uma conta para a família. E essa conta tem que ser paga. E a maior causa de falência nos Estados Unidos é exatamente a responsabilidade por pagamento das despesas da área médica. Então, eu queria mostrar um pouquinho, fazer esse comparativo do nosso sistema de saúde e do sistema de saúde americano. Parabéns, doutor Fernando, pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado. São 13h02. Então, podemos iniciar a parte das perguntas. Em primeiro lugar, TV Cultura, repórter Maria Manso, por favor. Boa tarde a todos. Dr. Kawai, muito obrigada por trazer a sua experiência para a gente. E eu queria saber, aqui em São Paulo, como vão começar a ser testados os internos da Fundação Casa e também os idosos dos asilos, os que testarem positivo, para onde eles vão, já que essas estruturas não têm lugar para isolar essas pessoas? Lógico que por trás disso tem todo um esquema exatamente baseado na vigilância epidemiológica dos municípios onde essas unidades estão localizadas para tomar as medidas aí como o caso infectar. Dentro de cada uma dessas instituições, o mesmo procedimento, isolamento de casos, identificação de contatos, testes dos contatos, inclusive dos funcionários que têm relação com o exterior. Então, tem todo aí um planejamento para dar atendimento para essas populações especiais que são muito vulneráveis, né, ao vírus, porque elas estão confinadas, principalmente os asilos. São 552 asilos no estado de São Paulo. Em alguns asilos nós já tivemos mortes, quer dizer, isso frequentemente aparece na imprensa. Então precisa ter uma ação especial para atendimento dessa população. Uma população de risco precisa ser olhada com muito carinho. Com os números ainda crescendo? Eu acho que eu falei um pouquinho disso, né? É uma situação muito difícil essa do isolamento, porque se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Qual que é esse balanço? Eu adoraria dizer sim ou não, mas a minha resposta vai ser uma resposta científica. Depende. Depende do número de casos, depende da sua capacidade de teste, depende do seu número de leitos e depende da necessidade econômica da população. E mesmo que a gente abra, eu acho que o fundamental é seguir com a prevenção do contágio. Aqueles casos, você conseguir, mesmo que você esteja abrindo, você achou aquele caso, você isolou ele e rastreou as pessoas, você consegue controlar. O sistema de saúde começou a entrar em colapso, isola de novo. Então, muitas vezes vai ser uma onda e a gente gosta de ter essa resposta sim ou não. Mas, na verdade, para situações graves, depende. Eu não tenho os números exatos do Estado de São Paulo para te responder, mas minha opinião é uma equação complexa que muitas vezes você pode até começar a reabrir, mas contanto que você tem uma estrutura de testes, rastreamento, isolamento de contatos, o sistema de saúde que tem a capacidade, acho que todos nós concordamos que o lockdown, fechar tudo para sempre não funciona também. Mas se for para reabrir, reabra progressivamente, com cuidado e com monitoramento e dados. Começa hoje na Fundação Casa, a sua pergunta. Ok. Muito obrigado, repórter Maria Manso.
Nosso próximo repórter seria o Marcelo, da Baségio, da TV Gazeta. Por favor, Marcelo, boa tarde. Boa tarde a todos. A minha pergunta é em relação ao estudo epidemiológico feito com os policiais militares. O senhor citou que já foram realizados, se eu não me engano, 70 mil testes. Há um resultado parcial desse estudo, de quantas pessoas já possuem anticorpos em relação ao vírus e outros detalhes? Obrigado. Bem, ontem a própria polícia divulgou que ela tem 3 mil servidores nesse momento em afastamento. Nós fizemos o teste rápido, o teste sorológico em cerca de 70 mil policiais e familiares, né, 30 e poucos mil policiais e seus familiares. Então, nós temos aí uma boa representação populacional. É o maior estudo soroepidemiológico já feito aqui no Brasil em termos de números. E nessa população, que é a população mais exposta, é a população que está na fase superior da curva, né? A população que entra em contato com a população nas mais diversas situações, a taxa de positividade, ou seja, de pessoas dessa população que foram expostas ao vírus e que já adquiriram imunidade, é em torno de 20%. Obrigado, doutor Dimas. Muito obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Próximo seria da Rede TV, Murilo Rincam. Por favor. Boa tarde, Murilo. Com licença, boa tarde a todos. A gente tem acompanhado, né, a pressão que os prefeitos das cidades da região metropolitana, aqui da Grande São Paulo, têm feito para que possa se enquadrar aí na faixa laranja, né? Eu queria saber como é que tem sido feito a avaliação desses municípios por parte do governo e no que tange à saúde, se esses municípios já apresentam resultados que possam enquadrá-los nessa segunda fase. Obrigado. Eu gostaria que o Marcos Vignoli iniciasse a resposta e depois alguém fizesse alguma consideração. Por favor. Bom, primeiro, todos nós queremos, o mais rápido possível, que os municípios tenham condição de fazer essa retomada. Isso vai se dar assim que todos os municípios cumprirem os requisitos estabelecidos no Plano São Paulo, né? Plano profissional, que estabelece de forma muito clara, na evolução da pandemia, qual deve ser a situação daquela região para que ela possa flexibilizar, e também na capacidade hospitalar. A questão fundamental aqui da região metropolitana é a capacidade hospitalar. E dia após dia, todos nós estamos vindo aqui, trazendo novos leitos, hoje com a compra de novos leitos e também do envio de respiradores, formando uma capacidade hospitalar que possa levar as taxas de ocupação da região metropolitana inferior a 80%, patamar delimitado aqui pelo nosso centro de contingência. Elas têm avançado, nós chegamos a 92% na semana passada. Ontem nós viemos aqui, falamos em 85%, e hoje já em 82% a taxa de ocupação da região metropolitana de São Paulo. Todas as regiões têm avançado, hoje anunciamos mais 43 novos leitos de UTI para isso, amanhã nós vamos seguir investindo nisso, ao longo do fim de semana também. Nós estamos trabalhando em conjunto com esses municípios para que a capacidade hospitalar deles possa condizer com uma faixa em que seja possível eles poderem avançar de fase. Por favor, doutor Carlos, coordenador do Centro de Contingência. Veja, uma situação bastante importante que nós temos batido bem para tentar deixar claro, transparente para a população de uma forma geral e para todos que estão interessados, inclusive os prefeitos todos, é que esse é um protocolo, esse Plano São Paulo, ele tem um protocolo que foi amplamente discutido, que foi amplamente desenhado ao longo de semanas, de mais de 2 meses, para chegar numa proposta, e essa proposta ela vai ser avaliada semanalmente, porque se pegarmos números só diários, podemos ter picos ou podemos ter vales onde representa problemas sazonais, problemas de notificação. Então, diariamente nós olhamos os números, mas a média móvel ao longo de 7 dias é o que dá a informação mais consistente.
Obviamente, se num dia determinado tiver um pico anormal, nós vamos estudar esse pico e, eventualmente, ações vão ter que ser implementadas. Mas, se não for isso, nós vamos acompanhar, vai completar uma semana agora e, na semana que vem, na terça-feira, nós faremos uma outra reunião para, na quarta-feira, o governador apresentar o consolidado dessa primeira semana dessa nova fase do plano. E ele leva em conta o número de leitos, leva em conta a porcentagem de ocupação desses leitos. Mas é muito importante o número de internações por causa primária de síndrome respiratória aguda grave. Esse é o que mais pesa nesse índice. Então, nós estamos avaliando a progressão dessas internações e isso entra na computação para sabermos se o município está mais para lá ou mais para cá. E se vamos orientar uma medida mais restritiva ou uma medida mais de liberação. Então, isso vai ser avaliado ao longo do tempo e essas medidas vão ser tomadas. É óbvio que o interesse de todos nós, inclusive de vocês aí, sentados aí, é que isso se resolva o mais depressa possível. Mas temos que tomar uma atitude consciente e essa é a ideia. Muito obrigado, Dr. Carlos. Muito obrigado, Murilo, pela pergunta. Nosso próximo repórter, Fábio Diamante, do SBT. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Secretário, são duas perguntas. A primeira, o governo federal anunciou que vai continuar apostando na cloroquina, inclusive divulgou que vai comprar 10 toneladas da matéria-prima para que o medicamento seja mais usado no país. Eu queria saber como é que está o uso na rede pública em São Paulo, já que essa era uma decisão do médico individual e do paciente, se o senhor já tem uma estimativa se esse uso caiu. A impressão que a gente tem ao falar com os médicos é de que eles estão usando cada vez menos pelos riscos. Então, queria saber como é que está isso em São Paulo. Uma segunda questão é sobre o aumento dos casos da síndrome respiratória aguda grave. No Brasil, esse é um aumento de 20 vezes. Os infectologistas estão entendendo que pode estar havendo aí uma avaliação errada nos hospitais que certamente tem Covid nesse número. Isso não coloca em dúvida os números, porque isso pode estar ocorrendo uma subnotificação grave que coloca em dúvida os números, inclusive os números que os senhores se apoiam para defender a retomada das atividades. Obrigado. Ok. Com relação à sua primeira pergunta, a sua impressão é correta. Nós temos a cloroquina em estoque. Desde o primeiro decreto, o Ministério da Saúde enviou uma quantidade e nós temos isso. E, como você também citou, ela depende da prescrição do médico e do consentimento do paciente. E isso vem diminuindo ao longo do tempo, seja talvez pelas questões do resultado ou dos efeitos colaterais que possa estar apresentando esta droga. Quanto à segunda pergunta, o Paulo vai... sim, por favor, lógico. Dr. Carlos. Com relação à cloroquina, no protocolo que desenvolvemos no Hospital das Clínicas e que depois foi discutido no Centro de Contingências e ele foi publicado pela Secretaria da Saúde, nós nunca recomendamos o uso da cloroquina, a não ser que fosse em protocolos de pesquisa. Mas nós entendemos que cabe ao médico, ao paciente e a definição, se for esclarecidos os eventuais efeitos colaterais, há o interesse de fazer essa prescrição. Mas ele nunca fez parte da rotina da prescrição no nosso hospital, no nosso sistema de saúde. Então, atualmente estão surgindo cada vez mais estudos e recentemente, no dia de ontem, saiu um outro estudo que já haviam saído estudos que mostravam que na fase mais tardia, depois do paciente estar entubado em ventilação mecânica,
os resultados com o uso da cloroquina eram neutros ou negativos, traziam efeitos adversos. O estudo que saiu ontem mostra que os resultados do uso da cloroquina numa forma profilática, numa forma mais anterior, também não tem benefício nenhum e tende a esse aumento de efeitos colaterais. Então, os dados científicos que vêm surgindo continuam apontando para talvez o não uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, mas, de novo, fica disponibilizado, o médico, se ele quiser, ele explicando para o paciente quiser tomar, ele está liberado nessa situação. E, dando sequência, a segunda pergunta, o professor Paulo, por favor. Obrigado, secretário. Só para reforçar esse ponto da cloroquina, essa semana, então, baseado nessas avaliações, a Secretaria de Saúde emitiu uma nota técnica não recomendando o uso da cloroquina para casos leves. Então, essa já é a avaliação também da Secretaria de Saúde. Em relação à síndrome respiratória aguda grave, lógico que tem uma proporção grande de casos de síndrome respiratória aguda grave que não são confirmados. A gente, quando olha a curva da síndrome respiratória aguda grave ao longo deste ano, principalmente de fevereiro para cá, a gente vê um aumento expressivo, muito expressivo, por sinal, de internações por síndrome respiratória aguda grave e uma proporção de cerca de 40% de casos confirmados para a Covid-19. Então, as duas curvas são absolutamente simétricas, uma acompanha a outra. É possível que a gente tenha casos de síndrome respiratória aguda grave não diagnosticados através do teste laboratorial. Isso acontece no mundo inteiro, isso não é uma coisa só observada aqui. Existe limitação no teste. O que importa é que esses pacientes estão recebendo o tratamento adequado, porque eles estão internados, eles vão para leito de UTI. O fato de ser Covid-19 confirmado ou não muda a conduta clínica, então eles estão recebendo o tratamento adequado e a nossa avaliação, tanto de modelos preditivos quanto de ocupação de leitos, leva em conta as duas situações, dos casos confirmados e dos casos suspensos. Muito obrigado, doutor Paulo. Vamos para a última pergunta de hoje, da Jovem Pan, Beatriz Manfredini. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde. O doutor Dilma citou que em abril a gente fazia 1.000 testes por dia aqui no estado e que esse número já está em 8.000, correto? E que a gente pode chegar em números, a níveis de testes já internacionais e outros países. Queria saber qual que é essa meta, de quantos testes por dia a gente ainda pode e quer ampliar e para quando seria isso? Obrigada. Beatriz, é o seguinte, esses números estão acontecendo, são números do dia a dia, esses 8.000, tá? E a progressão disso vamos dizer assim, depende dos exames que chegam, com exceção dos testes rápidos, que esse nós estamos ativamente realizando, quer dizer, o município que demanda a realização do PCR. Então, essas ações que eu mencionei aqui, junto com os municípios tinham uma dificuldade inicial em insumos para coleta, que está sendo resolvida, o doutor Geraldo mencionou isso. Então, isso tem capacidade ociosa para atendimento, quer dizer, os laboratórios ainda têm mais de 50% de capacidade ociosa para PCR nesse momento. Então, isso está em curso. Os números que nós temos falado de número de exames por 100.000 habitantes, ele está previsto para os 3 meses próximos. Quer dizer, nós vamos atingir esses números, que é um número comparável ao de outros países, na fase, aí, vamos dizer, mais crítica da epidemia. Okay? O secretário Vignoli quer fazer uma comunicação. Muito bem. Bom, chegaram aqui os números do isolamento social do dia de ontem. A capital, São Paulo,
fechou com 49, o litoral interior com 46 e a média do estado com 47. São notícias positivas, que mesmo com o início da retomada consciente, a população está compreendendo que a retomada não é o fim do isolamento, né? Não é o fim do modelo de quarentena, mas um novo modelo que se estabelece com a cooperação e também com a mobilização da sociedade, portanto, números positivos de isolamento no dia 3 de junho. Doutor Carlos, seu comentário, por favor. Só queria reforçar isso que o Vignoli comentou, apesar de esses números de isolamento, eles terem a capacidade de ser piores, se a população não tivesse entendendo adequadamente qual é esse relaxamento, com certeza eles podem ser melhores. Então, a população tem aderido bastante à orientação que o governo tem feito, que esse Comitê de Saúde tem feito. A população tem aderido bastante no sentido de manter um certo isolamento, se manter em casa, principalmente o que mais percebemos é a aderência à orientação do uso da máscara. Mas não podemos entender essa meta como 50%. Como vocês viram no gráfico ontem, se for 50%, nós ainda vamos ter dezenas, centenas de milhares de pessoas falecendo. Se nós conseguirmos subir essa meta de isolamento, não trazer para baixo dos 50%, mas para cima dos 50%, chegando a 60%, 70%, que seria o ideal, nós conseguiríamos controlar essa pandemia mais rapidamente, e mais rapidamente todo o estado de São Paulo estaria mudando de cor do laranja vermelho que ele está agora, caminhando para o verde, caminhando para o azul, e para podermos voltar a uma situação normal. Então é muito importante que a população entenda que nós precisamos manter esse isolamento social ainda. São 13 horas e 23 minutos. Antes de encerrarmos, eu só queria salientar, então, como vocês viram aqui hoje, nós temos todo um complexo de assistencial que está muito baseado na questão dos leitos de UTI. O leito de UTI, ele sempre precisa de monitores e de respiradores. O respirador, que é um assunto aí que tem circulado bastante, é um equipamento complexo, não funciona como a gente gostaria que fosse, de chegar e já botar em uso. Ele precisa de uma equipe que toma conta dele, da mesma forma do monitor e principalmente do paciente que está nesse leito. O Dr. Carlos colocou o cuidado que nós temos com os respiradores que estão chegando, qual o tratamento operacional que a gente faz até chegar na beira-leito, no leito do paciente, nos diversos leitos de UTI que nós temos pelo Estado. Então, esta é uma mensagem final. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores prefeitos, o Fred e o Leandro. Gostaria de agradecer as pessoas aqui do Centro de Convivência e principalmente também o Dr. Fernando, nosso médico em Nova York. Muito obrigado a todos. Amanhã teremos coletiva 12h30, geral, com a presença do governador. Muito obrigado. Fique em casa, use máscara quando precisa. Você acompanhou agora a coletiva de imprensa direto do governo, no Palácio do Governo, com as autoridades, secretários, comitê de crise, que acompanham então essa questão do coronavírus. Os dados foram atualizados
No estado de São Paulo, 129 mil casos da doença, um acréscimo de 4,4% em comparação a ontem. E o número de óbitos, 8.561, acréscimo de 3,3%. A ocupação das UTIs no estado de São Paulo está em 71%, então, neste momento. E o secretário de Saúde, Henrique Germann, falou sobre os casos de alta. Até agora, 23 mil pessoas tiveram alta no sistema público de saúde. Pri, eles falaram também sobre como tem sido as frentes de investimento do Estado. Que, em primeiro lugar, a infraestrutura, né, os ventiladores, a criação dos leitos e depois... depois, assim, na mesma proporção, no mesmo patamar, o material humano, né, que precisa para operar esse equipamento que está sendo disponibilizado. Nós estamos recebendo a visita do Dr. Fernando, que é um médico que foi formado no Brasil e foi se especializar nos Estados Unidos e já vive há 16 anos nos Estados Unidos. O Dr. Fernando atuou na linha de frente em Nova York, num hospital bem movimentado em Nova York, no Queens. E ele falou que, assim... como ele atuou muito na linha de frente, ele pegou férias lá e resolveu vir para o Brasil para se voluntariar no HC. Ele achou que quando ele chegasse ao Brasil, ele ia encontrar o caos. E ele se surpreendeu com o cenário que ele encontrou de muito fluxo de pessoas, de pacientes, porém bem organizado, muito ao contrário dos Estados Unidos. Ele relata que no hospital que ele trabalha, né, os pacientes com respiradores nos corredores dos hospitais. Então, isso não só no hospital que ele trabalha, mas em outros tantos hospitais. Ele destacou que o investimento dos Estados Unidos em saúde é 3 vezes o PIB do Brasil. E mesmo assim, a rede de saúde dos Estados Unidos colapsou. Ele destacou também que a saúde nos Estados Unidos é cara, né? É paga e é cara. Então, isso também foi um fator para que as pessoas demorassem de procurar os hospitais e quando procuraram estavam com uma situação muito complicada. Aqui não, tem um sistema de qualidade e gratuito que tem seus problemas, a gente sabe disso, mas que tem funcionado muito bem. Ele fez boas observações. Ele falou também que lá nos Estados Unidos a questão está se acalmando, né? Óbvio que depois de o pico vem a calmaria, mas tudo está sendo aberto aos poucos. Todo o território americano está sendo aberto aos poucos para que não tenha uma nova onda do vírus, porque isso é uma preocupação no mundo inteiro. Aqui o secretário falou que antes da pandemia, antes da situação mais difícil da pandemia, nós tínhamos 3 mil leitos só para Covid e hoje nós temos 6 mil leitos. O secretário Marco Vignoli falou sobre a taxa de isolamento, na capital foi de 49%, no litoral 48%, numa média de 47% no estado de São Paulo. E eles voltaram a destacar aí a importância de passarmos a marca dos 50% para que a gente tenha uma tranquilidade. O governo tem trabalhado para aumentar os leitos, isso é um fator positivo, só que a gente não pode ter os hospitais superlotados, porque aí com certeza a gente não vai aguentar. Então, é por isso que... E uma coisa está completamente ligada à outra. A gente está vendo que as cidades onde tem menor isolamento, as taxas de contágios e de mortos são maiores. Bom, a gente vai fazer um intervalo rápido. O Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Faz um rápido intervalo. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.